Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio, TV. Hoje, com Breno César e Kleber Werneck. Olá, excelente manhã de quarta-feira para você. Está no ar mais uma edição do nosso Relógio Rádio TV. É sempre um prazer estar em sua companhia. Lembrando que estamos em todos os canais e interação é o que fala, né? É pelo nosso WhatsApp. Já anota esse número aí e sempre eu dou essa dica que é muito importante para você que nos acompanha no Relógio Rádio TV todos os dias. Todos os dias nós temos aqui um assunto, um tema interessante. Na segunda-feira, a gente sempre separa, divide bem os quadros. Na segunda-feira, nós falamos da sua saúde mental. Como é que anda o seu emocional? Na terça-feira, a gente trata um pouquinho e tira dúvidas a respeito da sua saúde física. Ontem falamos sobre isso. Mas hoje, quarta-feira, é a saúde do bolso, nossas finanças e a nossa produção incansavelmente todos os dias, desde as 6 horas da manhã, um dia antes já, preparando tudo em detalhes para que você tenha um programa recheado de muita informação e o seu canal para interação é pelo nosso WhatsApp. Portanto, mais uma vez, adiciona a gente aí nos seus contatos para facilitar a sua vida na hora de tirar as suas dúvidas com a gente. 11 3226 1111. Quem está comigo nesta manhã, excepcionalmente, é ele que tem cuidado recentemente do visual, da aparência, da estética, está sempre nas ruas fazendo matérias incríveis, meu amigo Kleber Werneck. Bom dia, Kleber. Olá, muito bom dia, Breno César, muito bom dia para todos que nos assistem, nos ouvem. É uma grande honra estar aqui no programa Relógio Rádio TV. Já digo, Breno, você é muito mais simpático pessoalmente. E eu tô mais bonito pessoalmente? São seus olhos, né? São seus... Aliás, o procedimento continua, só mata essa curiosidade nossa, né? De quem está nos acompanhando nessa manhã. O procedimento já foi concluído, você tá muito melhor, deu uma repaginada no visual. Olha, eu vou levar o muito melhor como elogio, Breno. Tô continuando e a gente vai, né, trazer os próximos capítulos aí desse procedimento nos próximos programas, né? Imperdível, né, Breno? Nosso Cauã Raymond, gente, está aqui ao vivo e em cores hoje, diretamente do coração de São Paulo, Praça da República. Nesse momento, estou vendo aqui, Kleber, os termômetros registrando 22 graus na capital de São Paulo. Para quem nos acompanha agora pela TV, pela Hit TV. E eu vou descrever também para você que nos acompanha pelo rádio, né? Uma manhã linda em São Paulo, o sol entre as árvores aqui na Praça da República, imediações aqui da Estação República do metrô, ou seja, praiô, Kleber Werneck. Verdade, Breno, esse inverno, né, com cara de verão, a gente tá aqui dentro do estúdio, mas claro, com um ar condicionado muito agradável e uma bela vista aqui, como você disse, para quem tá no rádio, atrás de mim a gente vê a Praça da República, um som muito gostoso, pessoas caminhando aqui, essa paisagem verde aqui, quem tá no assistindo pela internet ou pela TV pode ver aqui também, e nas suas costas, né, Breno, o estúdio. Então você tá de frente com essa bela paisagem aqui que a gente tem do nosso estúdio, né, Breno? E você nos acompanha pela Hit TV, você nos acompanha pela rede Nossa Rádio para todo o Brasil e agora com uma novidade. Além do aplicativo Nossa Rádio, você também confere a nossa programação pela Alexa. É só dar voz de comando. Tem Alexa aí em casa? Então, de repente, você está nos seus afazeres, você não perde nada, nenhum lance aqui do programa. É só dar voz de comando. Alexa, reproduzir Nossa Rádio. Pronto, você vai estar sempre conectado, sempre ligado aqui à nossa programação. Agora, se puder também acessar, ou melhor, sintonizar a Hit TV, aí fica muito melhor, porque você vai ver a beleza dos apresentadores nessa manhã, Kleber Werneck. Verdade. Vamos lá para o que interessa, o assunto de hoje. Assunto importantíssimo, né, Breno? Vamos, tem já a vinheta, produção, para a gente entrar no clima do programa? Nossas finanças. Muito bem, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é sobre pensão alimentícia. Você sabia, Kleber, que a pensão alimentícia é um direito que gera muitas dúvidas? Muita gente que acompanha agora, principalmente sobre quem pode receber, quem deve receber, quem pode receber, quem tem direito, como funciona, como é o valor a ser definido. Ao contrário de que muita gente pensa, a lei estabelece um percentual fixo de 30% do salário. A regra leva em conta principalmente a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. E a gente preparou uma reportagem especial para abrir o nosso quadro de hoje. Vamos conferir.
A pensão alimentícia é um direito que tem como objetivo garantir o sustento de quem não consegue se manter sozinho. O pagamento pode cobrir despesas básicas como alimentação, educação, moradia e saúde. Um dos casos mais comuns envolve filhos menores de 18 anos, mas a maioridade não significa automaticamente o fim da obrigação. Quando o filho ainda está estudando, por exemplo, o pagamento pode continuar desde que sejam comprovadas a necessidade e as condições previstas pela Justiça. A pensão também pode ser solicitada em outras situações, como por cônjuges, ex-companheiros e outros parentes, desde que existam os requisitos legais. No caso de gestantes, também existem os chamados alimentos grávidos. A lei não determina que a pensão seja sempre de 30% do salário. O valor é definido de acordo com a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga, além das características de cada caso. Muito bem, 9h06 no ar o nosso relógio Rádio TV com esse assunto muito importante que estamos abordando hoje, pensão alimentícia. Um assunto muito complexo, mas que hoje a gente vai desmembrar um pouquinho, conhecer um pouco mais em detalhes. Separou aí uma abordagem um pouquinho, né, em termos de estatística, né, Kleber? Conta pra gente. É isso aí, Breno. Para ressaltar, né, a importância desse assunto, o como ele é relevante e o quanto ele é presente na vida das pessoas, inclusive muitas das pessoas que nos assistem, nos ouvem. Olha só, cerca de 1,5 milhão de processos estão ativos na justiça, ou seja, são pessoas que estão requerendo, pedindo a pensão nesse momento e esperam uma decisão, o que não é uma notícia boa, né, Breno? Porque a gente acredita que o ideal seria as pessoas arcarem com as suas responsabilidades, principalmente quando se trata de pensão, isso da melhor forma possível, né? Não precisar da justiça. E outro dado importante também, Breno, é que 48% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, e justamente as mulheres são a maioria esmagadora das pessoas que ficam com os filhos no momento da separação. Então, se você considerar que quase metade dos lares é chefiado por mulheres, você tem a noção do quão importante é a pensão alimentícia e do quão importante é se fazer justiça nesse assunto, né, Breno? E você tocou num assunto muito importante. Deveria ter aí a questão do bom senso, mas na prática não é assim que funciona, né? Justamente por isso a gente trouxe aqui no programa quem entende do assunto, já está pronto, de acordo aqui com a produção. Ele tem 15 anos, Kleber, de atuação na área, especialmente em defesa de direito de mães e mulheres, principalmente nessa questão de pensão alimentícia. Hoje nós temos o prazer de conversar com o nosso convidado, Dr. Leandro Mascarenhas, especialista em direito da família, que já está com a gente online. Doutor Leandro, primeiramente, muito bom dia e bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Breno. Bom dia, Kleber. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui prontos para discutir esse assunto tão importante. Muito bom dia, doutor. Prazer em conversar e ter o senhor aqui no nosso programa. E primeiro eu queria pedir, então, porque às vezes as pessoas acham que entendem do assunto. E é muito bom, muito importante um especialista participar e falar de forma didática, explicar. Então, primeiro eu peço que você explique para as pessoas que nos assistem quem tem direito à pensão. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, né, doutor? Perfeito. E as dúvidas são muitas, viu? Acredite. Bom, a pensão surge, então, no direito para quê? Para compensar um dos genitores que ficou com a responsabilidade de conviver com o filho, não é? Então, assim, se a mãe, na maioria das vezes que mora com os filhos, né? Então, para compensar essa despesa extra, obviamente ela inclui, né, o despesa do dia a dia, moradia, né, luz, água, condomínio, alimentação. Então, para compensar esse encargo, a justiça, sim, tem essa ferramenta para buscar dar uma resposta para quem depende de um valor a mais aí na ajuda dos custeios das despesas da criança. Olha, interessante isso, doutor. Quem ficou com a criança, então pode ser homem ou mulher, os dois estão sujeitos a pagar a pensão. Queria que você comentasse primeiro esse detalhe. E outro detalhe importante em relação à criança ou ao menor. Ele só tem direito enquanto é menor, depois de passar os 18 anos, ele continua tendo direito à previsão do pagamento de pensão, doutor?
Maravilha, Kleber. Exatamente. Vamos até desmistificar isso, né? Assim, muito por conta da estatística, até que você colocou brilhantemente aqui, as mães, como chefiam a maioria e como em grande, assim, posso colocar aqui 95% das vezes do divórcio, os filhos ficam com a mãe, acaba que cria esse estigma, né? Então acha que só a mãe teria direito de receber a pensão. Aí eu sempre brinco, né? É raro, mas acontece. Então, assim, do filho ficar com o pai, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele também tem o direito a pedir a pensão alimentícia para a mãe. Eu particularmente, dentro desses 15 anos de advocacia, especialmente nessa área, que eu só atuo nessa área, nunca vi um pai pedir pensão. Mas a lei não é proibitiva, ela não impede que isso ocorra. E voltando à pergunta em relação aos 18 anos, o que acontece? A jurisprudência, que até explicando para os nossos ouvintes e telespectadores o que seria a jurisprudência, é o conjunto de decisões dos tribunais, eles concretizaram o quê? Até os 24 anos, ou seja, existe aí a maioridade que todo mundo fala na lei. Porém, até os 24 anos é admissível essa extensão porque entende-se que ainda está no momento de dependência financeira. Obviamente que para que isso seja concretizado judicialmente, é necessário o requisito da manutenção dos estudos. Então, obviamente, se o filho chegou aos 18 anos e ele parou os estudos, ele não vai poder pedir a manutenção da pensão, extensão aí até os 24 anos, que é a média do que se defere judicialmente. Caso ele continue estudando, ele vai ter esse direito aí de prorrogação, além da maioridade. Muito bem. Doutor, o assunto é amplo e nós temos aqui já dúvidas que vão pintando no nosso WhatsApp, que é o 1132261111. A gente reforça mais uma vez para você que está em casa, para você que nos acompanha ao vivo em mais um Relógio Rádio TV, também encaminhar a sua dúvida para a gente e já fazer aqui uma consulta com o doutor, com o nosso querido o doutor Leandro Mascarenhas, que se põe aqui a responder. Vamos então para o nosso WhatsApp, as primeiras. Vai lá, Kleber. Olha, em caso de separação, como é definido o valor da pensão alimentícia? Aqui a ouvinte diz: meu marido só quer pagar a escola da minha filha. Está certo? Olha aí, dependendo desse pagamento, doutor, vamos supor que a escola seja até um valor mais elevado do que os 30% do que é previsto em lei. Como é que é definido esse valor, esse percentual? Perfeito, Kleber. Inclusive, eu vou fazer até um adendo aqui na sua fala, até por questões de informação. Não existe, inclusive, na lei, o percentual de 30%. Isso também é outra curiosidade que eu vou trazer aqui para vocês. Existe, inclusive, em trâmite na Câmara, um projeto para fixar esse percentual. Mas o percentual hoje ele é definido baseado na realidade daquela criança. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a criança é autista. Então, ela vai ter ali uma tendência a receber um percentual maior, porque ela tem uma despesa maior, ela tem aí terapias, tem um rol de medicamentos. Então, tudo isso vai variar. Então, hoje a gente se acostumou a falar dos 30%, mas ele não é um valor expressamente dito em lei. Ele é mais um hábito do judiciário de entendimento jurisprudencial. E, para complementar até a situação da pergunta, não seria ideal ele pagar só a escola, porque a pensão alimentícia ela vai incluir despesas de moradia, educação, alimentação, lazer. Então, vou até dar um exemplo aqui pequeno, muitas vezes, mas só para exemplificar, até uma conta da Netflix ali que o seu filho faz proveito, né, ele vai ter direito a também incluir nas contas, entendeu? Então, é muito mais amplo do que só a escola. Mas, infelizmente, aquilo que o Breno falou um pouquinho antes, precisa-se mais de bom senso na hora de sugerir essa partilha de despesas. Temos mais perguntas. WhatsApp, vamos lá na tela. Tem o Antônio que participa com a gente. Antônio, primeiramente, muito bom dia. Obrigado por compartilhar também aqui a sua dúvida. Bom, tenho 3 filhos e o correto seria uma pensão por criança, por cada um, doutor? Temos aí que avaliar o seguinte: são 3 filhos de mães diferentes ou se seriam 3 filhos de uma única mãe. Se for, você pode fazer um processo só e aí a gente vai, inclusive, até surgiu aqui para a gente um exemplo prático do que vai romper essa barreira dos 30%. Quando existem mais de um filho, a jurisprudência entende que não pode superar os 50%, mas podemos, inclusive, alcançar 50% da remuneração do genitor em caso de mais crianças aí que sejam dependentes dele.
E, doutor, não há uma pesquisa específica sobre isso, mas eu queria saber pela sua experiência, né? Anos aí militando nessa área. Geralmente, há acordo ou esses casos aí de divergência, até de litígio, eles são comuns ou são exceção? Geralmente as duas pessoas têm um bom senso, elas chegam ao acordo ou acaba na justiça, acaba tendo uma disputa para pagar menos ou pagar mais? Infelizmente, Kleber, a gente acompanha muito divórcio e pensão alimentícia litigioso, né? Por quê? Assim, é uma tendência, infelizmente eu digo isso com muita tristeza, mas é uma tendência que eu acompanho de que acaba ali a relação e obviamente que a gente não pode generalizar aqui com 100%, mas uma grande maioria dos homens, eles pretendem, na verdade, eles enxergam a pensão alimentícia como uma despesa e como se ele tivesse de alguma forma ali auxiliando a mãe e não o seu filho. Então, a maioria, ele entende que aquele dinheiro ali ele vai ser utilizado pela mulher e não pela criança. E isso traz uma consequência. Na hora dele ofertar alguma coisa, na hora dele propor um eventual acordo, ele quer reduzir o máximo que ele puder, pagar o mínimo possível nessa perspectiva, o que obviamente é equivocado. Só quem mora aí sozinha, você ouvinte, você mulher que mora com seu filho, sabe quanta despesa tem que não dá para pegar a pensão para usar em favor de ninguém além da criança. Kleber Werneck, o WhatsApp está pipocando nessa manhã, doutor Leandro nos surpreendendo mais uma vez, porque comecei o programa falando um pouquinho da complexidade, né, do assunto, e por isso, né, convidamos o doutor Leandro para estar com a gente aqui para prestar esses esclarecimentos, e que bom que muita gente acordou cedo já, Kleber. Eu só queria só um comentário rapidinho, estamos falando aqui em 3 homens, eu, você e o doutor citou a maioria dos homens que não quer assumir essa responsabilidade. Triste isso, né, Breno? Triste isso, né, doutor? Nós, homens, aqui conversando, e o problema, geralmente, no pagamento de pensão é dos homens, né, Breno? Uma dura realidade, né? Importante o doutor frisar isso também, até por questão de consciência de quem nos acompanha nessa manhã e está nesse trâmite, né, do processo, em decisão, de colocar a mão também na consciência. Com certeza, né, Breno? Com certeza. Tem que pensar num todo, né? Além da história vivida, se tem filhos, né? É responsabilidade, né? Você é homem de verdade, né? Agora, a gente pode falar abertamente, estamos em 3 homens aqui, né, doutor? Não é um bom exemplo, é um péssimo exemplo, né, doutor? Perfeitamente. E esse lugar de fala nosso aqui, de crítica dos homens, né, nossos assim, parceiros de gênero, é que de fato abra os olhos, né? E que entenda que, mais uma vez eu deixo esse recado aqui para o homem que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que, assim, vou deixar aqui bem claro, meu amigo, uma pensão alimentícia não será aproveitada pela mulher, pela mãe. É muita despesa. Então, assim, temos realmente de valorizar, primeiro, inclusive o judiciário vem reconhecendo isso, esse trabalho invisível, porque veja, a mãe quando fica com o filho, não tem só aquela despesa ali que a gente chama, né, do dia a dia. Veja, uma mulher que tem ali o filho com ela em casa, ela está impedida, por exemplo, de fazer uma hora extra, de conseguir algum trabalho em um horário que não permita, porque ela tem que dar atenção ao filho. O homem, ele, nesse caso, nessa separação em que a convivência fica com a residência materna, ele tem aí uma liberdade maior, obviamente, e isso o judiciário, inclusive, vem reconhecendo até para majorar o valor da pensão, porque vem se entendendo, inclusive, que esse fato que a gente chama de o trabalho invisível ali materno, né? Porque ela tá ali, tá dedicada, ela não tem como fazer um trabalho noturno, ela é mais restrita, se o filho tem uma doença, tem alguma coisa, ela tem que sair do emprego para ir lá dar atenção. Então, é uma circunstância muito peculiar enfrentada pelas mulheres. Kleber, vamos para o WhatsApp? Vamos certeza. Lá? Vamos lá conferir? Vamos ver mais mensagens. Vamos ler. Lê, Kleber. Olha, nós temos aí a Maria, né, nossa telespectadora, ouvinte. Ela diz, bom dia, um pai que ignora o filho. Olha, falamos disso agora, hein? Uhum. Se a mãe pedir a pensão, o pai tem direito a ficar com o filho, mesmo pagando? E aí, doutor Leandro? A pensão alimentícia, ela não está diretamente ligada à convivência. Então, existe essa dúvida também. Às vezes, a pessoa até fala assim, olha, ele não está pagando a pensão, vai perder o direito de convivência. Não, a pensão alimentícia não é um ingresso para você conviver com o filho. Isso é um ponto importante. Até mesmo aqueles devedores de pensão, eles não perdem o direito de conviver com o filho. Isso é um direito, principalmente da criança. Então, assim,
ele vai ter, são 2 direitos regulamentados. Então, vai ser regulamentado judicialmente o direito à convivência, que será ali estabelecido quais são os dias que o filho estará com o pai, e o direito de pagamento. São 2 coisas regulamentadas separadamente. Agora, doutor Leandro, existe também o que chamamos de teoria da aparência, né? Queria aproveitar o gancho que o senhor pudesse esclarecer um pouquinho melhor como funciona, porque pelo que eu entendi, vamos supor que eu pague pensão. Eu declarei lá um determinado valor que eu ganho, né, de rendimento, mas no dia a dia eu vivo ostentando nas redes sociais. Como pode isso, doutor? Pode isso, doutor Leandro? Justamente a gente tem que voltar no assunto que a gente estava falando dos homens, né, da falta da consciência. Então, nessa tentativa incansável de reduzir a pensão, muitos utilizam de várias ferramentas, né, para se furtar, né? Então, ele coloca ali, começa a usar a conta de terceiro, da mãe, do irmão, de algum amigo, para justamente na hora que ocorrer uma pesquisa no sistema do judiciário, inclusive a quebra de sigilo bancário, que é possível também em caso de pensão alimentícia, não encontra nada. E aí, em contrapartida, ele está ali na rede social, postando foto de viagem, viajando para fora do país, o carro novo, tudo tá bom para ele, só não tem dinheiro para pagar a pensão. E aí surge a teoria da aparência, que aí o judiciário começou a entender o quê? Bom, peraí, né? Não dá para ficar acreditando somente no que a gente acha na parte documental. A gente tem que também levar para o julgamento essa interpretação de como é a vida desse cidadão. Ele frequenta bons restaurantes, olha, restaurantes caros, né? Ele está sempre viajando, trocou de carro recentemente. Então, o que ele aparenta, aí sim que a gente faz esse link com a teoria da aparência, que vai surgir para valorar a pensão baseado no que ele demonstra para a sociedade. Olha, brilhante essa pergunta do Breno, e eu aproveito o gancho para pedir mais um esclarecimento para o doutor. Doutor, o valor da pensão, o valor é calculado em cima do salário bruto ou do salário líquido? E mais, quando o pai ou o gestor, enfim, o responsável, ele não tiver um salário fixo, ele for um autônomo, um empresário, por exemplo, como é calculado esse valor? Perfeito. O valor, quando ele é empresário, ele vai ser calculado principalmente com a quebra de sigilo bancário. A quebra de sigilo bancário, ela surge justamente para pegar essa situação do cidadão ali, que ele não tem uma renda fixa comprovada por olerite contra cheque. Então, isso é muito importante, é uma ferramenta extremamente importante para definir a pensão alimentícia. A pensão, o valor, ele vai, obviamente, ser atrelado ali às despesas da criança e quanto que o cidadão ganha. Então, se pegou ali o contra-cheque, ele se é servidor público, ele vai incidir, inclusive, desconto diretamente em folha de pagamento. Lembrando que estamos, Kleber Werneck, hoje ao vivo, né, falando sobre pensão alimentícia com o doutor Leandro Mascarenhas, ele que é especialista em direito da família. Você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pela TV, ligou agora a TV ou rádio, seja muito bem-vindo, hora de tirar dúvidas. Produção, temos mais dúvida no WhatsApp? Se tiver, já põe na tela para a gente poder também esclarecer a dúvida. Esse aí a gente não consegue dar conta, Kleber. E a Lucimara é quem participa com a gente. Verdade, olha, a Lucimara pergunta, bom dia, se o pai não deixar, né, registrar no emprego, foi a pergunta que a gente levantou agora, eu preciso provar que ele trabalha ou quanto ele ganha, pode calcular a pensão, e se ele mudar de casa e de emprego, sem registro, foi o que a gente perguntou agora também, se ele se esconder, como poderá ser encontrado para pagar a pensão? Ou seja, a dúvida aí da nossa telespectadora é sobre o rastreamento, tanto o rastreamento dos ganhos como o rastreamento da própria pessoa. Vamos dizer aí, se, entre aspas, a pessoa fugir, como que a gente vai fazer, doutor? O judiciário, a ferramenta que utilizamos é o que eu até trouxe aqui agora há pouco. É a quebra de sigilo bancário, né? Bancário e fiscal. Obviamente que, eu digo sempre, quando o cidadão tenta se esconder, óbvio que vai ser um processo mais demorado, né? Vai exigir mais diligências do judiciário. Mas hoje as ferramentas, né, não é uma só, busca através do Renajude, que é uma ferramenta para identificar se ele tem algum veículo registrado em seu nome, se tem a gente pode pedir ofício aos cartórios, pedir ofício aos bancos, através do Banco Central, para identificar se ele tem até uso de cartão de crédito. Porque às vezes, inclusive, acontece isso. Às vezes ele se esconde na conta corrente, mas chega no cartão de crédito, ele paga através de outras contas, mas usa o cartão de crédito, ele tem um gasto elevado de 6, 7 mil reais.
Então, assim, isso é o dia a dia de quem milita na área aí, que luta para trazer o justo para quem precisa receber a pensão alimentícia adequada. Mais uma agora com as mulheres, doutor Leandro. Digamos, peguei um exemplo aqui. A mulher nunca trabalhou, de repente ela foi incentivada até pelo marido. Não, fica em casa, deixa comigo que eu sou o provedor. Então ela passou ali, 20 anos casada, 30 anos casada, e de repente houve uma separação por motivo que não vem ao caso. E ela tem direito à pensão vitalícia se ela conseguir, de repente, comprovar que ela sempre dependeu dele, doutor? Existe essa possibilidade? Como funciona? Isso, perguntei aqui no caso da mulher, mas acredito que também tenha com relação ao homem também, né? Se puder, o senhor esclareça para a gente, por favor. Claro, Breno. Assim, até vamos deixar até bem claro aqui que não existe nenhuma distinção na lei sobre essa questão de homem e mulher. Então, obviamente que a gente tem o hábito de falar da mulher porque realmente são estatísticas, né? Contra a estatística não dá para fugir. Mas voltando à sua pergunta, a pensão do ex-cônjuge ou ex-companheiro, no caso de uma união estável, ela é válida sim, principalmente nesse exemplo que você deu. Então, para que ela tenha direito a uma pensão paga pelo ex-marido ou ex-companheiro, ela precisa de fato demonstrar que ela era dependente econômica dele. E isso ocorre muito mais do que a gente imagina, Breno. Esse pedido, cuida aqui do filho, então abra mão do seu emprego que eu vou sustentar aqui a casa, pode ficar tranquila. E aí, na hora que o problema chega, a bomba fica no colo dela. Mas assim, tem um detalhe também importante sobre ser vitalícia ou não. O que é que os tribunais entendem? Se aquela mulher já está numa idade avançada que não permite o retorno ao mercado de trabalho, aí sim ela teria o direito à vitalícia, tá? Uma pensão vitalícia. Caso ela esteja numa idade que permita o retorno do trabalho, que não vai impedir que ela tenha assim, a retomada de um ganho, de um rendimento, é estabelecido em torno de 12 a 24 meses para um tempo que ela se readeque a essa nova realidade. Olha aí, Kleber. Importante, né? Muito importante. E, Breno, temos o que agora? Agora nós vamos fazer o seguinte, doutor Leandro, o assunto é interessante, muitas dúvidas chegando aqui no nosso WhatsApp, se o senhor puder, gostaria de segurar um pouquinho o senhor mais aqui com a gente. Nós vamos rápido à previsão do tempo, conferir como é que fica aí o tempo, a previsão na sua região, e daqui a pouquinho voltamos com o advogado doutor Leandro Mascarenhas falando sobre o assunto do dia aqui no Relógio Rádio TV, que é sobre pensão alimentícia. Bora conferir a previsão do tempo. Em Boa Vista tem sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 31 e a mínima 25 graus. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia em Fortaleza. A mínima é de 24 e a máxima 30 graus. Campo Grande também tem dias de sol, com muitas nuvens. A máxima é de 35 e a mínima fica em 21 graus. No Rio de Janeiro, muito sol e calor nesta quarta-feira. As temperaturas variam de 18 a 33 graus. Já em Florianópolis, tem muitas nuvens no céu. A mínima é de 18 e a máxima 21 graus. Relógio Rádio TV. A palavra revelada que Deus vai usar pra me lavar, tirando o pecado do meu coração, fazendo de mim uma nova criação. Beber da tua fonte e me saciar, e na tua água limpa eu vou me inundar. Fonte gratuita, acessível, inesgotável. Tu és a água da vida que nunca para de jorrar. É a água limpa que você vai receber, vai receber. É a água limpa que você vai receber, vai receber.
tirando o pecado do meu coração, fazendo de mim uma nova criação. Beber da tua fonte e me saciar, e na tua água limpa eu vou me inundar. Fonte gratuita, acessível, inesgotável. Tu és a água da vida que nunca para de jorrar. É a água limpa que você vai receber, vai receber. É a água limpa que você vai receber, vai receber. É a água limpa que você vai receber, vai receber. É a água limpa que você vai receber, vai receber. Agora, o Brasil Conectado. Relógio, Rádio TV. Muito bem, estamos ao vivo com mais uma edição do Relógio Rádio TV nesta quarta-feira, hoje falando sobre nossas finanças, e estamos justamente aqui falando com o doutor, o advogado Leandro Mascarenhas. Muitas dúvidas, muitas questões no nosso WhatsApp, mais uma vez só reforçando, 1132261111, para você também mandar aqui a sua dúvida, a sua pergunta para a gente conferir ao vivo. Mas agora nós vamos fazer um giro, né, pelas as principais notícias, os destaques desta manhã de quarta-feira, dia 19 de agosto. Kleber. É isso aí, Breno. Eu começo falando que o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, aprovou novas regras para procedimentos de fiscalização da lei seca. A norma atualiza e estabelece critérios para a identificação de álcool e outras substâncias durante as abordagens de trânsito, Breno. E olha só, o Ministério da Fazenda suspendeu a operação de 14 sites de apostas ligados a 6 empresas por descumprimento de normas do mercado regulado. A violação das determinações pode resultar em multa diária de R$200 mil. E um grave acidente nesta madrugada entre um ônibus e uma carreta causou a morte de 23 pessoas e deixou 4 feridos na região central do Paraná. O micro-ônibus levava pacientes de Imbituva que seriam atendidos em Curitiba. A rodovia BR-373 continua interditada. Vamos pro esporte. Futebol. Fluminense é o primeiro clube brasileiro garantindo nas quartas de final da Conmebol Libertadores. O tricolor derrotou ontem o Independente Rivadavia nos pênaltis, 5-4. Hoje à noite, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam logo mais no Maracanã. Jogo de volta também nas oitavas de final da Libertadores da América. Bom, 9h34, como eu disse, quarta-feira, dia de falar de saúde do bolso, e hoje adotamos aqui, junto à nossa produção, um tema muito importante, que é pensão alimentícia. Kleber, estamos com o nosso convidado especial, que é o advogado Dr. Leandro Mascarenhas, ele que é especialista na área, direito da família. Kleber Werneck. Verdade, Breno. O que eu tô achando muito legal nessa entrevista é que o doutor está abordando as principais questões, até as polêmicas, colocando o dedo na ferida mesmo, Breno. Por exemplo, quando ele falou, né, que muitos homens, quando eles pagam pensão, eles acham que estão dando dinheiro para a mulher viver, para ela se divertir, por exemplo, quando na verdade esse dinheiro é pro filho dele. Então eu peço pro doutor que ele explique melhor. Ele fez essa ponderação no começo, que não é 30%, é essa fatia ou essa margem, não necessariamente. Então eu peço, doutor, como é feito esse cálculo? Como se chega a essa porcentagem, por favor, doutor? Perfeito, Kleber. Bom, o percentual ele vai chegar baseado, primeiro, é um filho só, são 2 filhos, a quantidade dos filhos já vai impactar nesse percentual.
é óbvio, criou-se essa média aí, nacional de 30%, porque entende que ali seria suficiente para não nem onerar demais quem paga e ser suficiente para pagar as despesas da criança. E, em contrapartida, também tem essa situação que eu até relatei um pouquinho antes sobre condições de saúde. Bom, se o seu filho precisa de uma atenção maior, ele exige alguns cuidados, como o exemplo aqui do autismo, né? Que hoje acompanhamos muito de perto essa situação. Se o seu filho é autista, por exemplo, 30% por muitas vezes não será suficiente. Ele vai precisar de mais um pouco, ele vai precisar de terapias, de programas ali que envolvem a saúde dele, o tratamento, e que vai exigir sim um pouco mais de despesa. Então, buscando ali a justiça para que não fique sobrecarregado da mãe, o judiciário vai fazer essa análise quando receber toda a documentação, a planilha de despesa do filho e saber diretamente ali quanto que o genitor ganha de fato por mês. Doutor Leandro, e no caso do alimentante, né, quem paga a pensão, de repente é um empresário ou trabalha, né, como autônomo, como funciona nesse caso? Ele não tem um salário fixo, de repente? Perfeito. Nesses casos de pessoas que são autônomas e empresários, a gente busca a ferramenta que no caso aí, a mais palpável, que seria, de fato, a quebra de sigilo. Então, o juiz vai mandar um ofício lá para o Banco Central e vai trazer informações de conta corrente, geralmente de 12 meses, 18 meses para trás, até porque depois que ele for intimado de uma decisão de pensão, ele vai correr, né, caso seja a intenção dele de ocultação, ele vai correr para parar de movimentar as contas. Então, geralmente se pede aí 12, 18 meses anteriores para identificar ali qual de fato é a movimentação bancária. Além da movimentação bancária, também tem a movimentação com os cartões de crédito dele, se existe algum investimento. Às vezes ele não tem nada na conta corrente, não movimenta o cartão de crédito, mas tem uma poupancinha boa ali, né, guardado em dinheiro. E aí isso tudo demonstra que ele tem sim condições de pagar uma pensão melhor. E acrescentando também a teoria da aparência, que relatamos aqui também, que seria, de fato, o que é que ele demonstra viver. Ele tem um carro novo, vive viajando, usa boas roupas, né, roupas de marca, então frequenta bons restaurantes, e as redes sociais estão aí para nos auxiliar muito nesse sentido. Doutor, a gente já falou bastante de quem tem direito, quem não tem, como deve ser feito. Agora eu queria passar para outro aspecto desse assunto, que é o desconto. Como é feito o desconto dessa pensão no salário de quem paga, e comentar também sobre essa nova medida, o Pix Pensão. Inclusive a gente viu numa reportagem aqui muito bem feita, aliás, no início do programa, que é uma medida nova. Então eu queria que você comentasse, por favor, como é feito atualmente e como o Pix Pensão pode contribuir ainda mais para que esse desconto seja feito de forma eficiente, doutor. Perfeito. O Pix Pensão, até para a gente até antecipar esse assunto, que é um assunto realmente de extrema relevância e vem sendo muito comentado, o Pix Pensão ele vai tentar aí equalizar o que já ocorre com quem é assalariado, com quem é servidor público, que possui ali um rendimento. Então, essas pessoas são servidores. O juiz vai mandar um ofício para ali o órgão, né, estadual, federal, municipal, o que seja, e vai ser implementado o percentual definido diretamente em folha. Então vai ser retirado ali os descontos obrigatórios, que seria, então, não seria sobre o bruto, seria sobre o líquido. Então, retirando ali previdência obrigatória, imposto de renda, aquele valor vai chegar aquele percentual ali vai incidir naquela conta e vai ser direcionado para a conta da representante legal do menor, a mãe. Então, é assim que ocorre hoje quando alguém tem um vínculo empregatício. Pode ser tanto servidor quanto empresa privada. E caso haja aí alguma intercorrência, alguma resistência que por vezes até encontramos nesse cumprimento, a própria empresa ou o órgão pode ser, inclusive, aplicado multa por descumprimento de ordem judicial. Às vezes encontramos uma resistência, até o próprio genitor ali cria dentro do setor dele uma dificuldade para que a coisa seja implementada, dentro do RH e tudo mais. A gente tem um amigo, né? Alguém que possa ali causar um impedimento dessa implementação, o que também não exime a obrigação. Então, muitas vezes também o genitor fala assim, olha, a pensão era para ser descontada em folha, então eu não estou pagando porque a empresa não descontou. Muitos trazem essa informação, mas está errado. Então, independente da empresa descontar ou não, a obrigação é do genitor, do alimentante. Se tiver desempregado, fica livre de pagar a pensão, doutor? Boa pergunta, Breno. Não
Não fica. Excelente pergunta, inclusive. O desempregado também é outro mito, né? Poxa, eu estou desempregado, não tenho como pagar, eu vou ser obrigado. Você vai ser obrigado. Por que você vai ser obrigado? Vou dar um exemplo simples, objetivo e direto. Se a mãe estiver desempregada com o filho dentro de casa, quem é que vai sustentar? Vai ter que se virar, né? Então, eu já ouvi de juiz na audiência falar para o cidadão o seguinte: meu amigo, o senhor almoça e janta? Então deixe de fazer uma refeição e use o dinheiro para dar ao seu filho. E é mais ou menos por aí. A gente tem que ter essa consciência. Não é por você estar desempregado, né, não retira a despesa da criança. Obviamente que você não vai conseguir contribuir no valor satisfatório muitas vezes. Mas o juiz ele aplica, em caso de desemprego, o percentual sobre o salário mínimo. Então, a base do desemprego é o salário mínimo. Então, assim, geralmente é o quê? O cara vai pagar 30% do salário mínimo. Então, ele não vai ter um valor maior, mas também ele não pode se eximir da obrigação. Olha, 9h42, Kleber, nós temos mais WhatsApp, vamos chamar na tela, e você que nos acompanha pelo rádio também. Kleber, vamos lá. Agora nós vamos ler uma mensagem do Júnior. Bom dia, como funciona o acordo de boca? Olha, pergunta legal, hein, Breno? É porque às vezes a gente falou aqui do bom senso, né, doutor Leandro? Na confiança, né, Bruno? Então, às vezes a pessoa vai... quando os dois, né, entram em comum acordo ali, geralmente é muito melhor. Mas, às vezes, não funciona na prática, essa é a realidade. Reforçando, esse acordo de boca, doutor, tem validade jurídica? Importante. Então, eu vou responder a pergunta, primeiramente, assim, não funciona, né? Então, vamos correr de acordo de boca, pelo amor de Deus, né? Então, vamos evitar esse tipo de acordo, porque, assim, eu digo sempre, Kleber, enquanto está tudo bem, ok, tá ali funcionando. No dia que aquele cidadão não resolver que não vai pagar por qualquer motivo que seja, se indispôs com a pessoa, enfim, o que é que vai acontecer? A mãe não vai poder cobrar, ela vai ter que buscar um advogado, vai ter que buscar a defensoria, vai ter que perder aí alguns meses até essa implementação em decisão liminar, enquanto não for estabelecida, porque a lei ela não cobra acordo de boca. Se você quer fazer um acordo, procure o judiciário, procure muitos estados existem aí um balcão de justiça do tribunal, que é um serviço para fazer acordo. Você senta, formula, pede para o juiz homologar e fica tudo certo. Não faça uma coisa de boca. Aí não é, o Kleber e doutor, não é como diz um dito popular, né? Não é o combinado não sai caro, é o acordado, no caso. Pode sair caro, né? Mas agora, doutor, aproveitando também essa discussão, agora se houver, por exemplo, mensagens de WhatsApp nesse chamado acordo de boca, esse tipo de mensagem pode valer como prova? Pesa depois em uma disputa judicial? É até legal, né? Orientar as pessoas, guardar isso, vale isso? Pô, como prova, ele vai valer para, assim, vamos supor que uma mãe ali, em diálogo no WhatsApp, ouviu ali do genitor, não existe nada judicial, ele falou, não, eu vou pagar R$1.000, R$1.500, tudo mais. Tudo bem, ela vai ter uma prova para levar ao judiciário no momento que ela for regularizar. Mas o que eu quero dizer é, independente dessa troca de mensagem, ela não vai autorizar a cobrança judicial, não vai autorizar um pedido de prisão como forma coercitiva de obrigação de pagar, entendeu? Então, é muito importante que a gente tenha um instrumento judicial homologado para que tenha validade jurídica, para que seja feita tanto o pedido de prisão como o pedido de penhora. Então, é muito importante que a gente evite essa questão de coisas extrajudiciais, principalmente porque questões que envolvem menores precisam da participação do Ministério Público. Então, é fundamental que isso seja feito de forma regularizada. Eu quero agradecer a enorme audiência nessa manhã em mais um Relógio Rádio e TV, manhã de quarta-feira, falando sobre nossas finanças. Pensão alimentícia é o assunto do dia. O nosso WhatsApp tá demais, Kleber. 11-3226-1111. Próxima pergunta. Olha só, agora é da Adriana, né? Eu tenho um filho especial, o doutor falou, deu esse exemplo aqui. Recebi sempre abaixo dos 30%, o doutor falou que esse não é um percentual de lei, sendo 200 por mês, e ele já completou a maioridade. O pai parou de pagar a pensão por ele ser especial. Ele tem direito a continuar a pensão? Caso muito importante esse aí, doutor.
Maravilha. Uma pergunta de bastante relevância aqui. Bom, ele sendo sim especial, a pensão será vitalícia. É um caso que vai existir aí uma dependência, né? Se ele não tiver ali, se o fato de ser especial impedir o desenvolvimento dele de alguma forma que traga uma independência futura para ele, como um trabalho, algo que ele possa ter aí, uma independência mesmo fora do pagamento da pensão, será vitalícia. Inclusive, outra observação, Kleber, muito importante. Muitos pais também confundem. O filho recebe ali, porventura, um BPC-LOAS, né, que é um benefício, o autista geralmente recebe, ou alguma outra deficiência caracterizada em lei, e acha que não precisa pagar pensão. A mãe já recebe o BPC. Aí eu até brinco, bom, o registro lá do menor, o pai não é República Federativa do Brasil. O pai é o cidadão ali que tem que pagar. Verdade, ele não é filho do governo, né? Realmente é um responsável que tem que arcar com essas despesas. E, Breno, muito legal esse engajamento do WhatsApp, aí muita gente, o que mostra também, primeiro, que nosso programa é muito ouvido, assistido, o que mostra que a gente está fazendo uma prestação de serviço com o doutor aqui, mas o lado triste, né, é saber que muita gente tem esse problema. Infelizmente, muita gente não assume essa responsabilidade, né, Breno? A evidência é justamente essa, né? Nosso WhatsApp aqui bem movimentado. Nós já vamos para a próxima pergunta, aproveitar o tempo aqui do doutor Leandro nesta manhã. E aí o Nando Santi é quem participa com a gente. Bom dia, a minha dúvida é a seguinte: tem um amigo que tem 3 filhos com mulheres diferentes e ele me comentou que é concursado público e que o salário não dá para muita coisa. Mas desses 3 filhos, homologado, só tem 2 no caso, né? Ele não mexeu, nem fez questão de demonstrar interesse em ajudar, pois o salário já fica comprometido em 40% com os 2 filhos, né? No caso. Como proceder nesse caso, doutor Leandro? Caso para equalizar, no caso aí, os valores e resolver essa situação. Difícil a questão do Nando, levantada aqui, doutor Leandro. Aí já temos até um exemplo prático, né, sobre o excedente dos 30% que estávamos conversando aqui, né? Foi muito boa essa pergunta, com o exemplo do dia a dia de alguém que vive, de fato, esse percentual acima. Bom, eu não sei muito qual seria a tentativa de equalizar, o que ele chama de equalizar, né? Pelo que eu entendi, são 3 filhos, não sei quais são as necessidades especiais de cada um, mas eu digo para ele assim, ao meu ver, né, e aí sendo bem honesto e transparente aqui com o problema, é que o 3º filho, ele precisa de alguma forma estabelecer essa pensão, é importante para garantir. Eu não sei se ele paga alguma coisa de boca, né, ou por fora, como dizem, mas se a tentativa da pergunta seria buscar alguma ferramenta para eventualmente reduzir esse valor, não vejo muito um caminho para isso. Correto. E, doutor, a gente já falou aqui dos direitos, quem tem, quem não tem direito, já falou do desconto, como é feito, como pode ser feito o desconto, e agora eu queria falar das punições em caso de inadimplência, doutor. Quando é determinado uma medida mais drástica, por exemplo, até a prisão. Costuma-se dizer, inclusive, que no Brasil o único caso que dá prisão de fato é o não pagamento de pensão. E além da prisão, o embargo aí de bens também pode ser feito. Queria que você explicasse agora qual é o limite da inadimplência para a pessoa ser punida, ela chegar até quanto tempo sem pagar e como que é o escalonamento dessas punições. Embargo de bens, bloqueio de bens e até a prisão, que é a medida mais drástica, doutor. Vamos lá. O que acontece? A execução de alimentos ela pode ocorrer por 2 ritos, que seria o rito de prisão civil, que de fato é algo que funciona muito no país, e o rito de penhora, que seria a constrição de bens. Obviamente, e até vou trazer aqui uma informação muito importante que muita gente não sabe, tem essa dúvida. Muito se discute aí, poxa, eu tenho que esperar 3 meses para pedir a prisão civil do devedor? Não. Mais uma curiosidade aqui, a gente desmistificando aqui no programa. Se o cidadão atrasar um dia apenas, o dia de pagamento é dia 10, no dia 11, verificou que o dinheiro não está acreditado, você já pode buscar um advogado, a defensoria pública e pedir sim a execução. Então, quando que eu posso pedir a prisão civil do devedor?
se eu for executar até os 3 meses anteriores. E aí surge essa confusão. Muita gente acha, poxa, eu tenho que esperar, meu filho tem que ficar 3 meses. E infelizmente a gente vê em rede social essa divulgação errada, infelizmente. Então não, você não precisa esperar 3 meses. A partir de 24 horas de atraso, você já pode pedir com correção de juros e atualização monetária. Passou os 3 meses, esperei muito, meu filho tem 16 anos, tem 3 anos que a pensão está atrasada, eu nunca quis cobrar, mas agora eu quero cobrar. Pronto. Tirando os 3 meses anteriores, você pode cobrar todo esse tempo que passou, mas através de constrição financeira. O que é isso? Seria bloqueio de conta, né, penhora de valores em conta corrente, inclusive a própria remuneração do cidadão, caso seja servidor público ou empregado, CLT, o judiciário ele admite a constrição de até 50% do salário dele para pagamento de dívida de pensão. Então, você pode pedir diretamente para, vamos supor, se ele teria que pagar 30%, vai subir mais 20%, vai fazer essa constrição e vai ficar lá cobrando até a quitação, caso não exista outro bem que possa cobrir esse valor, caso ele não tenha um carro, não tenha uma poupança, um investimento. E mais uma coisa importante, a execução de alimentos, como é dívida alimentar, ela tem prioridade sobre qualquer execução. Então, assim, muitas execuções, ela protege ali o salário do bem que a gente diz que é empenhorável no direito, né? Em relação à pensão alimentícia, nada é empenhorável. O nosso WhatsApp, mais uma vez aqui, nós vamos para mais uma participação rapidinho para ganhar tempo, aproveitar mais aqui a presença do Dr. Leandro. Vamos lá, Kleber. Olha só, o Vicente, minha filha tem um cachorro, existe pensão para pet? Olha que pergunta curiosa e interessante. O pai é obrigado a arcar com despesas do veterinário, por exemplo? Olha, sim, a filha, não porque é só para a gente corrigir aqui até um pouco a pergunta, não seria a pensão para o pet, né? O pet pode entrar ali, né, nas despesas da criança, né? Não tem problema de adentrar. Inclusive, o que a gente vê muito é o animal ali de suporte emocional, né? Atualmente, com a questão do autismo, se usa muito animais de suporte emocional, ele pode sim estar entrando ali na conta das despesas se você for apresentar ao juiz quais são as despesas da criança. É mesmo? Vamos para mais uma pergunta. Quer dizer que os pets entram também no caso aí, havendo, né, comprovadamente a despesa. A necessidade dele, muito o envolvimento emocional dele também, né, porque é um custo, né? É um custo que houve na família antes da situação. Verdade. Vamos lá para mais uma pergunta. A Kelbiana Rocha participa com a gente. Bom dia, Hit TV. Meu nome é Kelbiana. Gostaria de saber, quando o pai é usuário de drogas e vive em situação de rua, os avós são obrigados a pagar a pensão? Porque muitos dizem que sim, eu acho errado. Kelbiana participa com a gente, doutor Leandro. Perfeito. Sim, os avós, eles serão obrigados a pagar a pensão no caso de impossibilidade total ou parcial do genitor. Nessa situação que ela colocou aí, se enquadraria perfeitamente. Bom, morador de rua, tudo mais, de fato, usuário de drogas, não vai ter como, obviamente, pagar nada. E por mais doloroso que a gente ache e tudo mais, a gente fica até, poxa, o que a avó tem a ver? O que o avô tem a ver? Mas o que a gente precisa entender é que o que a lei protege é uma criança, né? É uma criança que não possui meio de subsistência. Então, assim, entre o direito de preservar as finanças da avó paterna, do avô paterno, o judiciário entende que a prevalência é sempre o direito do menor. Uma dúvida até pessoal minha, quando eu vejo muito, né, na mídia esses casos de prisão por pagamento de pensão, a pessoa, quando ela é presa, ela fica presa 1 mês e depois ela é liberada, mesmo que não haja o pagamento de pensão, e aí ela pode ser presa de novo. Como funciona esse tempo, o que a lei diz sobre o período da prisão e como ela pode ser presa de novo se ela continuar sem pagar? Por favor, ela só sai se ela pagar? Esclarece isso pra gente. Perfeito, Kleber. Ele pode ficar preso de até 90 dias, é o prazo total, tá? Então ele pode ficar de 1 a 90 dias. Que na verdade 30 dias, né? Ninguém vai ficar mas obviamente se pagar. Pagou, sai imediatamente. Pagou, demonstrou em juízo,
né, a justiça vai emitir ali o alvará de soltura, ele vai sair. Não tem problema nenhum. Agora, sobre a quitação do débito, vamos supor que ele cumpra lá, a juíza determinou ele ficar 30 dias preso. Ele não poderá ser preso novamente por essa dívida, mas a dívida poderá ser cobrada por outro meio, como a penhora, por exemplo. Então, ele não pode ser preso pela mesma dívida. Mas, vamos supor, ele atrasou o mês passado, foi preso. Passou os 30 dias, está solto. No próximo mês ele não paga de novo, ele pode ser preso novamente. Ele pode continuar sendo preso indefinidamente, entende? Ele só não pode ser preso novamente por aquele mês de referência que ele já foi preso. Doutor Leandro, falando em desmistificar, né, que o senhor falou agora há pouco, tem qual o maior mito, assim, com relação à pensão alimentícia que, de repente, o senhor possa destacar? Até uma liberdade que a gente dá para o senhor agora, abordar algum assunto que a gente possa estar deixando escapar no programa. Olha, um assunto que gera muito receio, inclusive, das mulheres, é quando se trata de guarda compartilhada. Então, tem um medo terrível de achar que a guarda compartilhada, por ser a guarda aplicada de modo geral aqui no Brasil, que ela vai tirar a obrigação do pai em pagar a pensão. E não é, tá? Então, a mãe que está assistindo aqui, e até ela fica até com receio, porque o que é que eles fazem? Quando a mãe fala assim, olha, se você não contribuir com nada, eu vou buscar eu vou ter que buscar resolver isso. Aí o que é que o cidadão fala para ela? Se você for buscar a justiça, eu vou pedir guarda compartilhada. E aí ele usa isso como uma ferramenta de ameaça, né? Porque ela se sente, meu Deus, se ele for buscar, eu não vou ter direito. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então a guarda compartilhada não retira a obrigação do genitor em pagar a pensão. Podem ficar tranquilas quanto a isso. E, doutor, nessa longa jornada aí, nessa carreira, tratando com esse tipo de caso, tem alguma história, algum caso curioso que você lembra aqui para dividir com a gente, que marcou e você não esquece mais? Olha, os casos, eu brinco, viu, Kleber, que eu praticamente vivo aqui no escritório em loop, sabe? A gente vê muitas coisas repetidas, né? Então, assim, mulheres em sofrimento, ameaças desse gênero aqui que eu coloquei, né? Então, é uma repetição do comportamento que muitas chegam aqui conversar comigo e até se sentem, às vezes, poxa, constrangidas porque se emocionam, choram, tudo mais, acreditando que ali não é que só está acontecendo com ela, né? Então, assim, o que eu digo sempre para as pessoas? Ao identificar um problema, busque um especialista, porque, veja, as questões, não se sinta constrangida, muitas coisas que acontecem com você acontecem com todas. Então, o que eu digo sempre, o que eu gosto de ressaltar aqui quando você me pergunta assim, uma curiosidade, eu gosto sempre de trazer uma coisa positiva, que é quando sentam aqui comigo o pai e a mãe, por exemplo, e propõem uma divisão igualitária da convivência. Que aí sim seria a única possibilidade de não pagamento de pensão. Olha a curiosidade aí chegando aí para vocês, quem tá assistindo a gente. O que isso pressupõe? Então, são 30 dias, eles se organizam, né, em comum acordo, que 15 dias do mês vai ficar com um e 15 dias vai ficar com outro. Então, o judiciário entende o quê? Bom, se já está 15 dias com cada um, não há necessidade de ser compensado nenhum dos dois. Mas isso é válido ressaltar que não tem nada a ver com guarda compartilhada. Guarda compartilhada é tomada de decisões, né? Não é isso aí, estamos tratando de regime de convivência. Então, a parte curiosa que eu trago aqui é dessa possibilidade para aquele pai, mãe que tem uma boa relação e que tem a intenção de participar efetivamente da vida do seu filho. Não vamos só aqui criticar, né? Vamos trazer também a parte positiva de quem tem uma mente, um pensamento colaborativo, e que vocês possam ter esse diálogo e ajustar isso, né? Tenho certeza que o filho de vocês agradecerá muito. Relógio Rádio TV é um programa super interativo e nós queremos aproveitar aqui para reforçar a sua participação. 11 3226 1111 nessa manhã. Vamos fazer o seguinte, podemos continuar a produção com o doutor mais um pouquinho?
Vamos continuar. Então, doutor Leandro, para você que nos acompanha nessa manhã, é importante frisar isso, né, Kleber e doutor Leandro? Estamos com o doutor Leandro Mascarenhas. Ele é especialista em direito da família. Estamos tendo aqui a oportunidade de conversar de um jeito descontraído. É um assunto complexo, Kleber Werneck, mas que a gente procura trazer com leveza e por isso que a gente traz sempre quem entende do assunto, profissional gabaritado, para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, principalmente com uma linguagem do dia a dia, uma linguagem fácil de entender, para esclarecer, é colocar o assunto na mesa e tirar todas as dúvidas. É transformar num bate-papo, mas um bate-papo com conteúdo, né, Breno? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, 10 em ponto agora nessa quarta-feira, um excelente dia para você. Segura um pouquinho que nós vamos para aquele momento especial que aquece os nossos corações. Mensagem de fé. Mensagem de fé. Olá, amigos, Deus abençoe. Eu sou o pastor Lauro Doriel, falo com os amigos diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Quero deixar uma mensagem de fé para abençoar a sua vida. Tem momentos que nós enfrentamos situações que nós não sabemos o que fazer. Você já passou por um momento assim na sua vida que você se sentiu sem direção na vida? O que fazer nesta hora? É o parente que está doente? É uma porta que não se abriu? Uma situação difícil que você está enfrentando? Sabe qual é a resposta? Olhar para o alto, olhar para Deus. É o que está escrito aqui em Isaías 45, versículo 22. Vamos ler. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Tem que olhar para Deus. O que significa olhar para Deus? Olhar para o que Ele fala na palavra. Olhar para o que Ele ensina. Para isso você precisa ir na casa de Deus. Para isso acontecer, você precisa estar sempre acompanhando a programação da igreja que leva a palavra de Deus para você. E quando você crê naquela palavra que Deus falou com você, quando você leu a Bíblia, quando você ouviu a leitura, você está então olhando para o alto, olhando para Deus. E aí o que vai acontecer? Está escrito aqui, ó, de novo, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro, tá bom? Guarda essa palavra e olhe para Deus. Se você mora em Porto Alegre, nosso endereço é Avenida Júlio de Castilho, 492, no centro de Porto Alegre. Sempre, todos os dias, a igreja está de portas abertas, especialmente quarta-feira, família, sexta, libertação e domingo, busca do Espírito Santo e segunda, a vida econômica. Avenida Júlio de Castilho, 492, no centro de Porto Alegre. Aguardamos a todos. Deus te abençoe. Forte abraço. Muito bem, 10 horas e 2 minutos, começando a nossa manhã também com leveza, mensagem de fé para aquecer aqui um pouquinho os nossos corações. Deixa eu lembrar, falando em mensagem de fé, viu, o Kleber Werneck, que nós temos a agenda aqui do missionário R.R. Soares, hoje dia 19. Estou acessando agora, ao vivo aqui no Relógio Rádio TV, a agenda do missionário. E eu estou vendo que hoje, dia 19 de agosto, o missionário estará no Rio de Janeiro, tá? Em Septiba. Então já anota aí o endereço para você não perder. É Estrada do Piaí, 6001, Septiba, Rio de Janeiro, nossa Igreja da Graça, reunião que está marcada a partir das 4 da tarde. Quer conferir mais? Portal On Grace é o portal oficial da Igreja da Graça, lá tem endereço da Igreja da Graça mais perto de você e também no ícone Agenda, no menu superior, você confere a agenda completinha do missionário R.R. Soares. Kleber, 10 horas, 3 minutinhos. Assunto hoje é finanças, quadro Nossa Finanças nesta quarta-feira, dia 19, e está marcado porque hoje estamos falando sobre pensão alimentícias, né? Mitos, verdade, dúvidas, nossos ouvintes participando no 1132-261111. Para quem está acompanhando agora pela TV, o WhatsApp já está na tela. Então, tem dúvidas sobre pensão alimentícia? Manda para a gente aqui e vamos desvendar aí quaisquer dúvidas, quaisquer questões nessa manhã de quarta-feira. Kleber Werneck. Aliás, deixa eu reforçar aqui que estamos com um convidado especial. Nós estamos aqui hoje com o doutor Leandro Mascarenhas, ele que é advogado, especialista em direito da família, que entende do assunto e está colaborando, somando e muito nessa manhã. Kleber Werneck. Verdade, dando uma verdadeira aula pra gente aqui sobre o assunto, né, Breno? E a gente vai continuar aí, temos mais perguntas aí, temos mais WhatsApp?
Vamos para a tela. Aqui nós temos Andreine Souza. Bom dia. O pai da minha filha oculta que tem trabalho tendo uma empresa no nome da irmã. Olha aí. Consegui fotos, inclusive, como provas do comércio, né? Como o número dele serve, né? Isso serve como prova, doutor Leandro? Perfeito, Breno. Serve sim. E eu digo sempre, quando a mãe e a maioria delas são, viu, a justiça será feita, muito espertas, inteligentes como ela aí, que mandou a mensagem, ficam ligadas em tudo, é muito bom sim essa parceria para que você leve essas informações ao seu advogado ou à defensoria pública, que se você preferir. Então, assim, é muito importante sim estar atenta, né? Inclusive, existem casos de quebra de sigilo até de terceiros quando existe indício de confusão, né? Então, confusão patrimonial. Então, quando tem um indício ali, se você está mostrando que o comércio ele tem um número que é o contato do cidadão aí, não tem por que o juiz negar uma investigação mais profunda que, de fato, identifique se existem transações financeiras entre eles. E quando a pessoa declara uma renda e, na verdade, a gente até falou um pouquinho sobre isso, mas quais os tipos de penalidade, doutor? Uma vez constatado, comprovado isso? Bom, ele pode ser imputado em litigância de má-fé, né? A litigância de má-fé é um instituto no direito que pune quem quer, mudar a verdade, né? Trazer fatos que não são aderentes à verdade e tenta convencer o juízo de forma a se equivocar na decisão. Então ele pode ser punido com aplicação, inclusive, de multa. Supor que eu tenho um salário fixo, né? Pago pensão, tenho um salário fixo, mas de repente tem um paralelo, acho que todo mundo hoje está nesse clima aí, né? Precisando fazer de renda, né? Complemento de renda. Isso aí entra também, adere também ao valor, doutor? Entra sim, e aí entra também a importância da quebra de sigilo. Hoje, você fazer uma ação de alimentos, por exemplo, sem um pedido de quebra de sigilo, quando obviamente existe esse indício, não estou falando daquele cidadão que de fato ali é um servidor público, que não tem espaço para fazer um extra, mas se você tem um pequeno indício ali, é importante que se traga. O máximo que vai acontecer é o juiz identificar que ele só recebe uma fonte de renda. Mas é muito importante você estar acompanhada de um advogado especialista para que ele tenha todas as ferramentas, né, na mão ali para que possa trazer a verdade. Porque eu digo sempre, viu, Kleber e Breno, a mulher, ela não quer nada do que além do direito do filho. Isso é muito importante. Eu nunca tive alguém aqui comigo para dizer assim, eu quero mais do que eu tenho direito. Ela só quer o justo. Então, o justo é, de fato, desnudar tudo que pode trazer aí informação das finanças do genitor, porque é uma guerra, é um grande cabo de guerra, essa história do processo de pensão alimentícia, né? De um lado, a mãe quer demonstrar, de fato, qual é o rendimento. Do outro, tá ali o genitor querendo esconder. Olha, e outro alerta importante que o senhor deixou, né, doutor? Não pagar a pensão alimentícia é grave, mas tentar enganar é pior ainda. Sim, sem dúvida. A gente tem que deixar isso claro, que assim, quando você entra no processo judicial, aquilo ali não é uma brincadeira, né? A gente tem ali por obrigação respeitar a legislação e não tentar induzir o juiz com mentiras, né? E, infelizmente, nessas tentativas, a gente vê muito, né? E aí é punido mesmo, o judiciário identifica, bom, como é que você diz aqui que ganhava um salário mínimo, e aí quando vai descobrir o cara tem um carro de 300 mil reais, entendeu? Então, assim, às vezes o cidadão ali tem uma empresa e ele faz aquele recolhimento, né? Porque a empresa você define seu prolabore, aí ele define ali o prolabore dele de um salário mínimo e a distribuição de lucro tá ali 200 mil reais, 250 mil reais, né? Então, quando a gente puxa o extrato do imposto de renda, a gente vê tudo. Então, assim, é muita coragem para você tentar enganar o judiciário hoje, porque as ferramentas não faltam, viu? Tem mais alguma pergunta no WhatsApp? Se tiver, a gente já coloca aqui para interação. A Rita participa com a gente, Kleber. Tá certo. E a Rita, primeiro, ela deseja bom dia. E quem está preso é obrigado a dar pensão? Olha a pergunta da Rita, doutor.
Eu adorei, viu? Na verdade, inclusive, eu estou muito feliz com a qualidade das perguntas que chegam aqui, porque a gente consegue entrar em situações muito peculiares. E sim, o preso ele não está desobrigado a pagar pensão. Agora, obviamente, a gente não tem como coagir ao pagamento de prisão, porque ele já está preso. Mas nada impede de um cidadão estar preso e ter um bem, né? Ter um patrimônio que a gente possa ali fazer a constituição de conta corrente, constituição de um patrimônio que ele tem, uma casa, um carro, né? Não é porque ele está preso que ele deixa de poder ter algum meio que a gente possa utilizar para pagar essa obrigação. Tá certo, Breno. Temos mais WhatsApp aí? Se tiver mais WhatsApp, já vamos na tela. Roberta Miranda mandou aqui pra gente. Olá, muito bom dia. Meu nome é Roberta, sou de Guanambi, Bahia. Então, bom dia para você primeiro, Roberta. Bem-vinda aqui ao nosso Relógio Rádio TV desta quarta-feira. Bom, gostaria de saber do doutor como encontrar o genitor que só vive se escondendo da justiça para não pagar a pensão alimentícia, sendo que estou pela Defensoria Pública há pelo menos 4 anos. Entrei com o processo com guarda, pensão e visitas. Visitas nunca fez, para se ter uma ideia. Pensão sempre atrasadas. E sempre vou à Defensoria e lá só fala que precisa encontrar o genitor. Eu fiz de tudo o que estava ao meu alcance e por enquanto, né, enquanto as dúvidas só vão aumentando e nada do genitor pagar. O doutor Leandro falou um pouquinho sobre isso, que é a questão do rastreamento, né, doutor? Mas eu posso até aproveitar e complementar. Sim. Acho que até quis dizer ali que as dívidas, né, estão aumentando, né? Saiu dúvidas, mas deve ser dívidas. O acúmulo, né, doutor? O que acontece? Hoje, o acúmulo de dívidas aumentando. Então, o que é que temos, além do que eu já tratei aqui, e aproveitando essa dificuldade de localização do genitor? Aplicativos de entrega de alimentos podem ser, inclusive, utilizados. O Judiciário tem admitido isso. Isso é uma inovação, né? De um ano para cá tem se admitido esse tipo de coisa. Então, aplicativos de streaming que também possuem cadastro ali de localização de residência. Então, como eu tratei aqui, de fato, a tecnologia hoje, até mesmo empresas de compra, né, comércios eletrônicos podem ser também utilizados. Então, assim, o que a gente precisa é realmente de empenho para chegar, mas ferramentas existem muitas, viu? Correto. Temos também mais uma pergunta aqui, doutor. Meu marido faleceu e deixou filhos de outro relacionamento. Como é que fica a divisão no caso da pensão? É um dilema aí. Bom, veja bem, a obrigação vai ser do genitor ou dos avós paternos, né? Então, talvez a dúvida dela seja se ela, como madrasta, seria obrigada. E não, ela não será obrigada a pagar a pensão. É importante saber esses detalhes, como a gente disse no começo, né? As pessoas às vezes acham que entendem, mas tem muito detalhe, tem muito caso particular, peculiar, que tem uma abordagem também particular, né, doutor? Com certeza. E você colocou aqui, Kleber, um ponto importante. A gente, quando vai se comunicar, a gente tem que tomar, de fato, o cuidado de trazer uma linguagem mais popular, né? Não adianta a gente trabalhar aqui com juridiquês, como a gente brinca, e não agrega, né? A gente realmente tem que trazer aí um linguajar que dê acesso à população que não tem o conhecimento jurídico. Mais um WhatsApp, vamos tirar dúvida da nossa audiência. A Fabiola de São Mateus, na Grande São Paulo. Kleber. Breno, ela pergunta, se uma mulher grávida se separa, ela pode pedir a pensão? Muda o valor quando a criança nasce? Como é que funciona esse estágio diferente, doutor? Perfeito. Existem aí 2 institutos. Primeiro que a pensão, quando o filho ainda está a nascer, se chama alimentos gravídicos. Então, é uma pensão, né? Vamos chamar assim, porque ela futuramente ela vai se converter em pensão, mas ela vai fazer o quê? Ela vai custear as despesas da gravidez. Então, da gestação ali, se ela precisa pagar vitaminas, né? Exames, o enxoval da criança que vem a nascer. Então, para isso, você vai levar ao judiciário indícios que existiam aquele relacionamento, fotos, conversas do WhatsApp, porque também existe essa questão, né? De você demonstrar ali para o juiz que, de fato, aquele cidadão é o possível pai. Quando a criança nasce, o juiz automaticamente pode pedir aí um exame de DNA e, com o exame de DNA, fazer a conversão automática dos alimentos gravídicos em pensão alimentícia e o processo segue normalmente.
Em relação ao valor, obviamente que depois que a criança nasce, precisa se readequar porque as despesas serão maiores. Muito bem, diversas dúvidas aqui chegando no nosso WhatsApp. Nós vamos para mais uma. Agora é a Jéssica. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos do Relógio Rádio TV. Estou aqui acompanhando sobre pensão alimentícia, né? Como fazer um cálculo de pagamento de pensão para o pai que é motorista de aplicativo? Ele alega desemprego, pois não é CLT e nem PJ, no caso do Dr. Leandro. Essa situação, inclusive, eu acompanhei recentemente um julgado que o juiz mandou descontar diretamente da plataforma. Então, seja ela qual for, né, do motorista de aplicativo, eles ficaram obrigados a retirar dos ganhos dele diretamente e encaminhar para a mãe do menor. Isso aí é fácil de resolver. Mais dúvidas você pode encaminhar para a gente também. Está acompanhando o Relógio Rádio TV nesta quarta-feira, ainda dá tempo. Estamos aqui com o Dr. Leandro Mascarenhas. Ele é especialista nessa área em direito da família. Estamos aqui trazendo a oportunidade de você colocar aqui a sua questão, a sua dúvida no ar. 11-3226-1111. Vamos para mais uma. E o legal, né, Breno, que essas dúvidas são dúvidas do dia a dia, de gente que está vivendo isso. Sim. Como é o caso do Everton aí, que ele diz: bom dia, gostaria de perguntar ao doutor quais os fatores que determinam a concessão ou não de uma revisão de pensão alimentícia. Olha que detalhe importante, revisão, quando muda o valor, doutor. Isso, exatamente. A revisão, ela vai ser aderente ao quê? Bom, as despesas do menor reduziram, os ganhos do genitor reduziram, são hipóteses para acolher um pedido de redução. Porque a revisão, inclusive, não é só para reduzir, né? Você pode revisar, inclusive, para majorar. O genitor ganhava 5 mil, foi promovido, passou a ganhar 8, então você pode demonstrar que ele foi promovido. E se a pensão originariamente não estava ali aderente aos rendimentos dele, porque muitas, inclusive, são deferidas em relação a salário mínimo. Às vezes o judiciário coloca ali, olha, a pensão serão 2 salários mínimos. Ou então serão um valor específico ali. Então, quando você não tem um atrelamento ao que ele ganha, você pode pedir revisão para majorar. Caso o genitor ganhar, vamos no sentido contrário, o cara ganhava 8 mil reais, passou a ganhar 3, ele pode entrar com a revisão e demonstrar que a capacidade de pagamento dele mudou. Temos mais dúvida? Nós vamos para mais uma pergunta no nosso WhatsApp, 11-3226-1111. O Rafael participa com a gente. Rafa, muito bom dia. Obrigado aqui por compartilhar também a sua questão. E no caso, doutor, de mãe ganhar mais, as leis são as mesmas? Como funciona? Sim, não interfere em nada. Eu brinco até que assim, a mãe pode ganhar 1 milhão por mês. Se o pai ganhar 5 mil, ele vai pagar sobre os 5 mil dele ali, tá tudo bem. Então, na verdade, quem vai definir o pagamento da pensão não é quanto a mãe ganha, né? É o padrão de vida de quem paga. Então, infelizmente, claro, se a mãe é milionária e o pai não acompanha essa renda, ele não vai poder pagar o equivalente ao custo de vida que ela tem. Então, a única coisa que vai ser preservada, de fato, é respeitar os ganhos de quem paga. Interação no nosso Relógio Rádio TV, mais perguntas, mais questões para o doutor Leandro nessa manhã. Geraldino participa com a gente, Kleber. E ele diz: minha filha tem 17 anos, casou e eu tenho que continuar pagando a pensão depois dela casar, doutor? Não, o casamento é uma das hipóteses que vai extinguir também essa necessidade, porque vai se presumir uma independência financeira. E no caso, doutor Leandro, vamos supor que foi estabelecida já uma pensão para ex-companheira, né? Ou para o ex-companheiro, enfim. E ela também, eu acho que entra na mesma questão aí, mas o senhor pode confirmar para a gente ou não. No caso, foi comprovado, né, que ela assumiu um novo relacionamento, seja casada ou já está se relacionando com alguém. Fim daí a pensão, o direito? Como é que funciona? Não, nesse caso de ex-cônjuge já é diferente, porque o ex-cônjuge, ela tem um caráter, inclusive, muitas vezes até não é indenizatório, porque não se caracteriza assim, mas é visto como uma reparação. Então, se a mulher, por exemplo, era dependente financeira, ela não pode perder, até porque o marido dela não vai, entre aspas, ser considerado responsável pelos pagamentos da vida dela. Ele pode casar com alguém com separação total de bens, com alguém que não tenha nem emprego, possivelmente, entendeu? Então, são relações diferentes.
Muito bem, estamos aproveitando aqui, Kleber, para desde já agradecer as inúmeras participações. O programa continua, estamos ao vivo aqui até às 11 horas da manhã. Tem muito a ser tratado sobre o assunto. Nós frisamos aqui sobre pensão alimentícia, mas vai muito além disso aqui. Desde já queremos agradecer a participação, a contribuição no programa do Dr. Leandro Mascarenhas, especialista em direito da família. Tivemos aí a rede social, né, o arroba do Dr. Leandro, é importante colocar na tela, porque muitas questões, né, muitas pessoas não conseguiram enviar mensagens, às vezes quer acompanhar um pouquinho mais de perto o trabalho do Dr. Leandro, né? É importante isso, né, Dr. Leandro? Vamos colocar aqui na tela, já tá? Mas eu vou citar para você que está pelo rádio. É o arroba leandromascarenhas.adv de advogado. Então, arroba leandromascarenhas, @adv. Mais uma vez, nosso muito obrigado em nome de toda a equipe aqui do Relógio Rádio e TV. Verdade, o doutor deu uma verdadeira aula e prova disso é esse grande número de mensagens, né, de perguntas que foram enviadas, mostra como o assunto é importante e como foi importante a sua participação, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Breno. Obrigado, Kleber. Foi um prazer participar aqui e me coloco aqui à disposição. Se precisarem de novo de mim, estou aqui. Muito bem. Obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado a você interagindo com a gente. Como eu disse, o programa continua e o assunto rende. Kleber, nós falamos sobre pensão alimentícia, mas nós temos, por exemplo, outro tipo de pensão, dentre outros, que é a pensão por morte. Nós preparamos agora uma reportagem especial para a gente poder abrir um pouquinho essa questão nesse assunto. Vamos conferir. 10h20 agora. Para ter o benefício da pensão por morte do INSS aos dependentes de um segurado que faleceu ou teve a morte presumida, o trabalhador precisa estar como segurado na data do óbito. O pedido pode ser feito de forma rápida pelo portal ou aplicativo Meu INSS. O direito cabe aos dependentes e são divididos em classes com ordem de prioridade, sendo em primeiro lugar o cônjuge, o companheiro em união estável e filhos menores de 21 anos ou inválidos com deficiência. Depois disso, aparecem os pais do beneficiário, desde que comprovem dependência econômica. Também têm direito os irmãos menores de 21 anos ou inválidos com deficiência e com dependência comprovada. Em princípio, os documentos solicitados são a certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida, documentos que comprovem a qualidade de dependente. Os prazos para solicitar o benefício são, para filhos de menores de 16 anos, de até 180 dias após o óbito, para garantir o pagamento retroativo desde a data da morte. Os demais dependentes são até 90 dias após o óbito, para receber desde a data do falecimento. Após esses prazos, o benefício é pago a partir da data do pedido. A cota familiar inicial paga pelo INSS é de 60% do valor da aposentadoria do falecido, mais 10% por dependente, chegando a 100% se houver 5 ou mais dependentes. O valor não pode ser menor que o salário mínimo, exceto se houver dependente com invalidez ou deficiência grave, caso em que o benefício pode ser integral na cota base. A duração para cônjuges varia conforme a idade do viúvo na data do óbito e o tempo de contribuição e casamento do casal. Torna-se vitalícia apenas para cônjuges com idade igual ou superior a 44 anos na data do óbito. 10h23, estamos de volta, né, com o nosso relógio Rádio e TV. A sua interação, a sua participação é muito importante. 11-3226-1111, código de área São Paulo. Kleber, o assunto é muito complexo, mas a gente traz com um pouquinho de leveza nessa manhã, uma linguagem fácil, e é por isso que muita gente está encaminhando aqui através do nosso WhatsApp suas dúvidas, suas questões. Agora, por exemplo, às 10h23, nós falamos há pouco antes, né, dessa matéria, que vamos falar sobre pensão por morte. Você entende um pouquinho do assunto, conhece um pouco do assunto, tem alguma dúvida com relação a isso? Nós estamos agora com a Mariana Maranhão, advogada que trata nessa área na linha previdenciária, e nós vamos tentar um contato agora com a doutora Mariana Maranhão. Travou? Parece que travou, hein, Bruno? Vamos tentar mais uma vez. Bom dia, doutora.
Acho que perdemos aqui o contato. A produção vai tentar restabelecer o contato com a doutora Mariana Maranhão, mas você pode encaminhar a sua questão, a sua pergunta para a gente a respeito de pensão por morte. Manda aqui para a gente, né, o fator previdenciário, dúvidas com relação ao INSS, como funciona, que dúvida você tem? Encaminha para a gente. Mais uma vez, 11 3226 1111, Kleber Werneck. E um tema muito abrangente, né, Bruno? A gente começou falando de pensão alimentícia, que é a pensão voltada principalmente para as crianças. Mas quando se fala em pensão, tem muito em jogo aí e, de certa forma, quase todo mundo aí está interessado. Por exemplo, você citou agora a pensão por morte. E temos também os pensionistas do INSS. A estimativa, Breno, é que 25 milhões de pessoas sejam pensionistas do INSS. E um dado interessante é que a maioria desses pensionistas, mais da metade, 54%, são mulheres. E olha só, parece que a doutora agora está na linha de novo, vai poder falar melhor sobre isso, né, Breno? Conseguimos, ela já está na tela. Doutora Mariana Maranhão, primeiramente, muito bom dia, bem-vinda ao nosso Relógio Rádio TV nessa manhã. Muito obrigado, é uma alegria estar com vocês aqui para falar sobre um tema tão importante, que é a pensão por morte, né, enquanto um dos benefícios previdenciários. Kleber. Correto. E como que é essa situação no Brasil, doutor? Eu queria, primeiro, a gente fala muito abrangente, mas você que trata desse assunto do dia a dia, descreva pra gente um quadro de como é essa situação, como essa pensão, a relevância que ela tem hoje no país, o número, ou pelo menos uma estimativa de pessoas que são beneficiadas e dependem dessa pensão, doutora. Com certeza esse benefício é muito importante e é importante nós sabermos, né, a questão de quem são os que podem ter direito à pensão por morte. Porque a pensão por morte, ela tem uma característica, o seguinte, tem nível de dependentes, né? Nós temos 3 níveis de dependente. O primeiro deles está o cônjuge ou companheiro e o filho menor de 21 anos ou filho inválido e deficiente, seria nessa primeira categoria, né, de dependentes, que é a preferencial. O segundo são os pais e o terceiro são os irmãos até 21 anos ou irmãos inválidos. Então, nós temos um rol de dependentes do benefício de pensão por morte que é importante destacar. Por isso que o benefício de pensão por morte é tão importante, porque talvez não deixou para o cônjuge, porque não era nem casado, mas pode deixar para os pais, se os pais comprovarem independência econômica, ou até mesmo chegar no terceiro nível, que seria o dos irmãos. Então, aí a gente já vê a relevância quanto a sustento dessa família, porque o benefício da pensão por morte são para os dependentes daquele que era segurado da Previdência e veio a óbito ou na situação de desaparecido também, né, pode dar direito a esse benefício. É muito legal essa resposta e muito, né? Ela elucida muitas questões. Primeiro porque fala quem são as pessoas ali ao redor da pessoa que faleceu que podem ter direito. Mas não basta, né, doutora, o parentesco. Tem que ter uma dependência financeira. Qual que é o critério também para estabelecer essa pensão, esse pagamento, doutora? Essa é uma boa questão, porque eu coloquei para vocês 3 níveis de dependente. No primeiro nível, que é o caso do cônjuge e filho, eu nem tenho que comprovar a dependência financeira, dependência econômica. A própria lei fala que a dependência econômica é presumida. Então, até acompanhando a questão lá da pensão alimentícia, que estava conversando logo na reportagem anterior, ele até achei interessante que ele falou assim, independente se a mulher ganha milhões de reais e o pai ganha só 5 mil, teria que pagar a pensão alimentícia. Da mesma forma, funciona na pensão por morte. O cônjuge sobrevivente é um grande empresário e a esposa que veio a óbito, ela ganhava um salário mínimo. Esse cônjuge tem direito à pensão por morte? Tem. Porque no primeiro nível de dependência, a dependência ela não precisa ser comprovada. Ela é uma dependência presumida simplesmente pelo vínculo familiar, né? Então, o cônjuge e o filho, basta comprovar estar dentro desse critério. É cônjuge com a certidão de casamento, é companheiro tendo que comprovar a união estável, né, que são inúmeros documentos que podem ser utilizados,
e o filho basta então ali, se for menor de 21 anos, a comprovação do vínculo, né, de filiação, documento de RG, certidão de nascimento, coisa nesse sentido já seria suficiente. Mas pais e irmãos, que são o segundo, né, porque é o segundo e terceiro nível, lembrando que um exclui o outro, precisa sim comprovar a dependência econômica. Então aqui a gente já tem essa importante esclarecimento a trazer a todos. Olha que importante, né? A gente percebe aqui que a doutora... É legal a gente falar dos bastidores do Relógio Rádio TV, Kleber e doutora Mariana, que assim que ela começou a responder essa questão, ela falou que estava acompanhando já o programa, quer dizer, nos bastidores, e ela já acompanhando o programa, até para entrar no clima, pegar a deixa aqui do programa. Isso é muito importante. Vamos fazer o seguinte, aproveitar essa interação, vamos para o WhatsApp, Kleber, porque já tem dúvidas para a doutora Mariana Maranhão desvendar aqui um pouquinho no programa. A Elizabeth é quem participa com a gente. Tá certo, Breno, e olha só, doutor, doutora, melhor dizendo, né? Eu quero saber se a minha filha tem direito na pensão do pai dela, que morreu há 15 anos. E ela divide, né, a pensão com ela agora e tem 48 anos e todos os meses aí ela divide a pensão com a filha. Então ela queria saber sobre essa divisão. O pai já morreu há 15 anos, ela divide a pensão. A filha tem direito, algum direito específico, doutora? A questão aqui, a pergunta não ficou tão clara porque eu não sei a idade da filha. Eu estou deduzindo que, como o pai já morreu há 15 anos, né? Provavelmente quando veio a data do óbito, a filha tinha menos de 21. E a esposa, né, ficou. Então é interessante porque nesse primeiro nível, que seria o cônjuge e o filho, então tá vendo que a gente está falando exatamente do primeiro nível, divide entre partes iguais, quando na data do óbito. O que provavelmente deve ter acontecido? A mãe está me questionando porque essa filha já deve ter ultrapassado os 21 anos. Se ela sim teria direito a continuar recebendo. Se ela não é deficiente, a filha não tem direito a mais essa pensão, né? Porque cessaria ali quando ela completasse 21 anos. Agora, quando a filha é deficiente, aí vai permanecer e as duas tendo o direito a sua cota, né? Porque são cotas, metade para cada uma do benefício. Estamos conversando hoje sobre, no assunto Nossas Finanças, né? No quadro Nossas Finanças, sobre pensão alimentícia, pensão por morte. E agora estamos recebendo aqui a doutora Mariana Maranhão, falando justamente sobre a pensão por morte, o fator previdenciário, tirando dúvidas da nossa audiência nessa manhã. Então já aproveita, vai disparando aí, né? Aproveita que você está com o seu celular em mãos, né? E vamos aproveitar para tirar qualquer dúvida. 11-3226-1111, 10h31. Doutora, eu peço para a senhora continuar um pouquinho com a gente, se possível, porque são muitas dúvidas que vão chegando aqui ao vivo nessa manhã e a gente aproveita para esclarecer aqui a nossa audiência, mas a gente vai um rápido intervalo aqui, mas antes, é claro, falando da previsão do tempo. 10h32, bom dia. Sol o dia todo, sem nuvens no céu em Belo Horizonte. À noite, o tempo fica aberto. A temperatura varia entre 12 e 30 graus. Em Curitiba, dia de sol, com névoa fraca ao amanhecer e à noite. A mínima é de 15 graus e a máxima 28 graus. A capital federal tem sol com algumas nuvens no céu. A mínima fica em 16 e a máxima 31 graus. Sol em Aracaju, com algumas nuvens. A temperatura varia de 22 a 27 graus. Em Belém tem sol, muito calor. A máxima chega a 33 graus e a mínima fica em 24 graus. Relógio Rádio TV. Estiver difícil, é uma boa hora para orar. Entregue a causa ao Deus do impossível, porque Ele está pronto a ajudar. Somente pela fé que se é salvo. Não deixe o inimigo te abater. Ganhar a salvação, esse é o alvo.
o próprio Deus já vem te socorrer. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. De fé em fé, de glória em glória, tome posse da vitória. É pela graça do Senhor e misericórdia. De fé em fé, de glória em glória, tome posse da vitória. É pela graça do Senhor e misericórdia. Quando a vida estiver difícil, é uma boa hora para orar. Entregue a causa ao Deus do impossível, porque Ele está pronto a ajudar. Somente pela fé que se é salvo. Não deixe o inimigo te abater. Ganhar a salvação, esse é o alvo. O próprio Deus já vem te socorrer. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. De fé em fé, de glória em glória, tome posse da vitória. É pela graça do Senhor e misericórdia. De fé em fé, de glória em glória, tome posse da vitória. É pela graça do Senhor e misericórdia. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. Jesus Cristo tem a bênção pra você. Jesus Cristo abre porta onde não há. Jesus Cristo é quem vai te defender. Jesus Cristo é quem vai te usar. Relógio Rádio TV. Muito bem, 10 horas 38 minutos, de volta com o nosso relógio Rádio TV. E nós vamos fazer agora o seguinte, vamos trazer mais destaques em notícias, o que acontece pelo Brasil e mundo, Kleber. É isso aí, Breno. A rodovia Fernão Dias está totalmente liberada após a retirada das estruturas de uma passarela que caiu sobre a pista ontem em Vargem, no interior de São Paulo. Essa cidade fica na divisa com Minas Gerais. E o acidente causou a morte de 2 pessoas e deixou outras 2 feridas.
E o Conselho Nacional de Justiça manteve a decisão que determinou o afastamento do juiz Milton Lívio Lemes Salles, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele foi flagrado recentemente bebendo vinho e fumando durante uma sessão por videoconferência. E a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, suspendeu voos panorâmicos de 4 empresas no Rio de Janeiro após o acidente de um helicóptero que deixou 4 mortos no início de agosto. Em junho, outro acidente causou a morte de 6 pessoas após 2 helicópteros se chocarem no ar, no Recreio dos Bandeirantes. Unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação de todo o país realizam nesse sábado, dia 22, o chamado Dia D da campanha de multivacinação para atualização da caderneta vacinal. Isso é importante. Crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão agora tomar doses de vacinas do calendário nacional que protegem contra doenças graves como meningites, tuberculose e HPV. Faltando 20 minutos para as 11 da manhã, reta decisiva do Relógio Rádio TV. Continuamos falando sobre pensão, tipos de pensão, quem tem direito, como funciona, caso a caso, e muitas dúvidas estão sendo tiradas aqui através do nosso WhatsApp, código de área São Paulo 11 3226 1111. Estamos recebendo aqui a doutora Mariana Maranhão, esclarecendo dúvidas da nossa audiência, Kleber Werneck. Verdade, doutora. Quero trazer outra questão importante para a senhora esclarecer para as pessoas que nos assistem e nos ouvem. Como é feito o cálculo da pensão por morte? Inclusive, para casos de pessoas com deficiência, elas podem chegar a receber o valor integral? Vamos lá. Tivemos significativas mudanças, com a emenda constitucional 103 de 2019, que mudou a forma que é feito o cálculo hoje do benefício. Regra geral, a regra vai ser feita a média, do quanto o cônjuge sobrevivente, e daquela média 50% mais 10% por cada dependente. Como vamos pensar num contexto onde a cônjuge sobrevivente já não tem filhos menores de 21 anos e seja só ela dependente daquela pensão, porque ela já é uma senhora. O que vai acontecer? Ela vai receber 60% da média dos valores do benefício. Lembrando que esse valor não pode nunca ser inferior ao salário mínimo. Então, pode acontecer da média até dar o valor um pouco maior do salário mínimo, mas na hora que jogasse 60% ficaria abaixo do salário mínimo. Não, nós não temos benefícios na concessão menor que o salário mínimo, mas se fosse 2 cotas partes, daria um salário mínimo, metade de um salário mínimo para cada um daqueles dependentes. Então, com a mudança da emenda de 2019, a regra é essa, mas tem alguns casos que pode sim ser 100%, principalmente quando envolver acidente de trabalho, pode ter essa questão do 100%, ou também em algumas situações de o cônjuge ser deficiente, esse dependente ser deficiente. Então, essa questão do valor, a regra geral é essa, de 50% mais 10% para cada dependente. Doutora Mariana, o assunto é complexo, é interessante e vale a pena a gente reforçar aqui, já fazer um convite em rede nacional para que a senhora esteja novamente conosco, trazendo mais informações, esclarecendo aqui com um tempo um tanto maior, porque o tempo aqui está acelerado. A gente agradece aqui a sua participação e deixamos aqui espaço para suas considerações finais à nossa audiência, doutora. Muito bom, eu estou à disposição, podemos sim marcar, que eu falo que esse conhecimento, essa conscientização da Previdência é um dos temas que eu gosto muito de estar abordando, porque é importante, gente, que a pessoa saiba que só vai não se o cônjuge sobrevivente contribuir, porque Previdência é seguro. Então é o seguro do trabalhador brasileiro, o famoso INSS. E aí, diante da morte, os cônjuges terão. E aí eu fico... preocupação minha. Quantas pessoas estão vindo a óbito e não estão deixando pensão porque não tem essa consciência previdenciária? Então, ouvinte, já fica a dica para você, não deixe de contribuir, porque diante da sua ausência, muita gente fala, não, Previdência é só para a aposentadoria.
nós almejamos chegar lá. E se não chegarmos? Então temos que estar preparados, temos que ser previdentes. Então eu estou com certeza à disposição de comparecer aqui outras vezes para falar desse tema que é tão importante, que é a questão da Previdência. E já vamos colocar na tela também, né, para quem nos acompanha nessa manhã ao vivo no Relógio Rádio TV, o arroba, né, o endereço, para quem quiser acompanhar de pertinho aí o trabalho da doutora Mariana Maranhão, arroba Mariana Maranhão. Facinho, dá uma espiadinha se você não segue ainda, acompanha aí o trabalho de pertinho da doutora. Mais uma vez, agradecemos, né, Kleber? Verdade, muito importante. Só essa última dica dela já valeria toda a participação. Mas, além disso, ela elucidou muitas questões aí das pessoas. Muito obrigado, doutora. Um ótimo dia, doutora Mariana. Bom dia, sempre à disposição. Muito bem, seguimos aqui com o nosso Relógio Rádio TV e agora é hora da gente dar lugar ao nosso garoto de ouro para falar do que também nos interessa. Aquele momento descontraído no Relógio Rádio TV. Gabriel está com a gente para falar de esporte. Tem Brasileirão, tem Libertadores, tem Sul-Americana, importantes competições em jogo. Gabriel, muito bom dia. Bom dia, Kleber, Breno, todos os ouvintes, todos os telespectadores também. Estamos agora em fase decisiva das competições internacionais. As competições sul-americanas já estão se encaminhando para o final e agora o momento que a gente mais gosta, que são as fases dos mata-matas. Qual é o principal destaque aí? É a novela Memphis ou não é? Tem detalhe? Conta pra gente. Então, vamos começar agora com a novela do Memphis, que ao que tudo indica, chegou ao final. O Corinthians, ele já tinha, na semana passada, ele havia soltado uma nota oficial falando que não ia renovar com o Memphis Depay. O Osmar Stabile chegou a ter uma longa negociação com o Memphis, só que uma pressão interna de conselheiros, diretores, entre toda a cúpula corintiana, não queria que renovasse com o Memphis por questões do Memphis ser muito ativo politicamente, pelo fato também dele custar um valor muito alto para o momento do Corinthians. Mas depois de toda essa negociação, o Memphis até chegou a soltar uma nota também, dizendo que iria buscar todos os seus direitos na justiça e tudo mais. Aí o Osmar Stabile reacendeu toda a negociação, tentou, alguma forma, estabilizar toda a questão política dentro do clube e pediu toda a orientação do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, que, por votação em sua maioria, aprovou a renovação de Memphis. Agora, o novo vínculo do Memphis vai até julho de 2028. Até um valor menor, o salário dele vai custar ali cerca de 1 milhão, chegando a 2 milhões com todas as bonificações, e uma dívida que ele tinha com o clube de 77 milhões abaixou para 42. Então o Memphis aí, em meio a essa negociação, abriu mão de um valor que tinha recebido do antigo contrato com o Corinthians. Olha, essa parte de contrato já está definida, agora a dúvida, né, é se ele joga na quinta-feira, se ele joga amanhã, numa partida decisiva do Corinthians pela Copa Libertadores contra o Rosário Central, né? Exatamente, amanhã o Corinthians enfrenta o Rosário Central pela Libertadores e era toda a expectativa de se que ele poderia jogar. Ele estava inscrito ainda quando tinha um contrato ativo com o Corinthians, mas era só até a fase de grupos. Porém, em meio a toda essa negociação, o Corinthians agiu rápido no mercado, já fez a inscrição dele para a Conmebol, então ele pode atuar. Agora a questão é a condição física. Ele não joga desde a Copa do Mundo, quando ele foi eliminado ainda na segunda fase da Copa do Mundo com a Holanda. Então ele já chegou, já treinou, ele está passando por alguns exames ainda para ver se ele vai estar apto para atuar. Mas como é um jogo decisivo e por todo o peso que ele tem grandes condições de atuar aí, pelo menos os minutos finais, e ainda dependendo das condições do jogo. Você tem 1 minuto para destacar a Libertadores, bora lá. Bom, começando primeiro pela Sul-Americana, Breno. O seu tricolor ganhou ontem, depois finalmente. De 6 jogos sem vitória. O tricolor ganhou ontem do Bolívia por 3-1 no Morumbi e agora está classificado para as quartas de final. Quartas de final que agora enfrenta o Boca Juniors, o grande poderoso Boca Juniors, que ganhou do Deportivo Recoleta por 4-0. É um adversário forte e que assusta na próxima fase da Sul-Americana. Ainda pela Sul-Americana, Atlético Mineiro e Bragantino jogam hoje em BH. O Atlético ganhou o primeiro jogo aqui em Bragança Paulista por 1-0 e agora só depende de um empate para se classificar. Já na Libertadores, o Fluminense jogou ontem e ganhou do Independiente
Rivadavia. A decisão foi para os pênaltis após o empate 1-1. Terminou o empate 1-1 no Maracanã na primeira partida. Ontem na Argentina também foi 1-1. E a estrela de Fábio brilha novamente, pegando 2 pênaltis e colocando o tricolor na próxima fase. Ainda hoje, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai. Também empatou o primeiro jogo por 1-1. Ali se complicou em uma falha do Carlos Miguel. Então tem um jogo dificílimo hoje, já que o principal destaque do time, Andreas Pereira, foi expulso na primeira partida. E agora tem que ganhar de qualquer jeito para se classificar. E ainda também, o último jogo da rodada, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam no Maracanã, outro confronto de brasileiros em competições internacionais, um jogo também muito bom de assistir pelas circunstâncias dos dois times ser um time com bastante jogadores bons, uns craques, então tem uma grande expectativa para esse jogo, principalmente porque o Flamengo é o atual campeão da América e o Cruzeiro agora busca bater o campeão da América e se classificar para as quartas de final. Vale lembrar que qualquer empate nessa decisão, a decisão será decidida nos pênaltis. Muito bem, saiu o Gabriel Santos trazendo destaque aí do mundo esportivo, contribuição aqui no nosso Relógio Rádio TV. Obrigado, Gabriel. Vamos aproveitar, fazer aqui o fechamento, né, do programa. Foi maravilhoso hoje. Kleber Werneck, o senhor está cada vez mais surpreendentemente, porque a gente está acostumado com você nas ruas, vai dar continuidade aí às reportagens, né? Mas sempre muito bem-vindo aqui também nos estúdios, até porque o senhor merece uma salva de palmas hoje. Deu conta do recado, né, Gabriel? E a audiência aqui da Hit TV, da nossa rádio, enfim, né, Gabriel? Isso mesmo, mandou muito bem. Parabéns, Kleber. Eu que agradeço e é um prazer participar desse time. Ninguém trabalha sozinho, principalmente em televisão, rádio, internet. Além da gente aqui, tem todo um time por trás que tem ajudado muito. Eu quero agradecer o apoio e a confiança de todos. Grande abraço, Breno. Um beijo para nossa querida Tabata Porte, que está nos acompanhando com certeza, estará de volta aqui na programação do nosso Relógio Rádio TV, que está de volta amanhã não, que amanhã nós temos, amanhã nós fazemos aqui uma prévia, já aí um esquenta, né, para a reunião do missionário R.R. Soares, direto do Rio de Janeiro, que você acompanha aqui também com cobertura completa pela Hit TV e pela rede Nossa Rádio para todo o Brasil e mundo. Até mais!